Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança, para conversarmos sobre Evangelho e Paz, tema que utilizamos ao longo do mês de junho nas palestras levadas a efeito pela nossa USE. Trazemos hoje para um bate-papo fraterno, amigável, os companheiros Edgar Tão e Paulo Catanose. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado. Paulo. Muito obrigado. Companheiros, falar de Evangelho e Paz é algo que nos remete a uma reflexão de como nós espíritas observamos e entendemos esse tema. Nas bem-aventuranças, em Mateus, nós vamos encontrar a seguinte frase, o seguinte escrito, uma fala de Jesus: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacífico e pacificador, Edgar, são a mesma coisa? Não são. Devemos deixar isso claro já nesse início de reflexão, André e amigos, que pacífico, ser pacífico, deveria ser uma condição sine qua non e essencial ao pacificador. Mas nem sempre nós identificamos isso. Porque muitas vezes nós confundimos a ideia de paz com tédio, de paz com omissão, de paz com passividade. E o pacificador é um agente ativo do meio, como promotor da paz que ele já encontra em si mesmo e que naturalmente ele promove além de si para os outros. A figura de Jesus, que será considerado por nós o grande príncipe da paz, é uma figura essencialmente pacificadora. Nos grandes instantes de tumulto, de perturbação, de inquietação, a paz interior que ele edifica em si mesmo promove essa ideia de pacificar estas inquietudes, estas inquietações. Então, as orientações de Jesus, naturalmente, sempre vão ser aplicadas à ideia de que ele, como pacificador, tem por excelência o compromisso de levar a paz. Levar a paz, antes de tudo, é traduzi-la em si mesmo e promovê-la em todas as circunstâncias. Nos momentos mais dolorosos, Jesus era a integridade da paz em pessoa. Nos grandes acontecimentos e cometimentos agressivos, violentos, Jesus, antes de tudo, promovia a paz que ele defendia como herança divina. Ora, os pacificadores, em última instância, então, serão estes filhos de Deus. Lembremos que no Evangelho de Mateus, o versículo anterior dirá: Bem-aventurados os que são brandos, porque eles herdarão a terra. Então nós temos aí mansuetude, a obediência, a abnegação, a doçura, o amor, como instrumentos vinculados a essa ideia que movimenta a paz, construindo-a em si mesmo e em favor dos outros. Caso contrário, você de fato será um pacífico iludido. Paulo, ao longo dos tempos, nós falamos, estamos em paz ou temos paz de acordo com as circunstâncias. Né? É uma palavra muito usada, é uma palavra falada em qualquer circunstância. Mas
somos seres encarnados, espíritos que temos um corpo, e as necessidades existem. E quando elas nos afligem, isso de alguma forma nos perturba. É possível ter paz sem recursos, sem saúde, com falta de situações financeiras, desempregado, tendo compromissos outros tantos a cumprir, né? Como é que é esta questão do necessário para se ter paz ou da paz para se ter o necessário? Como é que funciona essa equação? Ela fecha? Olha, ela não fecha, né? Por quê? Lembrando também um grande pensador e um pacificador, né, que Buda. Buda disse que a paz está dentro de você, não procure em volta. E nós procuramos a nossa paz, né, no ter, ao invés do ser. Então, nós como seres humanos terrestres ainda, né, em evolução, a gente busca a paz fora, não dentro. E ao contrário, até numa outra passagem de Mateus, né, nosso Senhor Jesus Cristo falou, buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais virá por acréscimo. Então, como grande pedagogo que ele é, que ele foi e que ele sempre será, ele está sempre nos ensinando que não é o que está no exterior, é o que está no nosso interior que faz a diferença. E em termos de humanidade terrestre, a gente desenvolveu tantos desejos com o desenvolvimento da tecnologia, que a gente acha que é o ter que vai nos trazer a paz. Mas a gente vai, né, um dia reconhecer que o ter só vai nos trazer o crescimento horizontal. Por mais que nós temos em termos materiais, a gente não vai evoluir espiritualmente, né? O nosso crescimento é horizontal. O nosso crescimento espiritual é na verticalidade, é na ascensão. Então, enquanto a gente ficar buscando fora, a gente não vai encontrar dentro, né? E como diz, né, no Mowgli, lá no Urso Balu, tem até uma musiquinha, né? Necessário, somente o necessário, porque o extraordinário é demais. Então, nós temos que buscar sim o necessário, pois vivemos no mundo material, mas é o necessário. Só que o problema é que pegamos uma medida de desejo ao invés do necessário. Então, o necessário para a nossa vivência aqui, o necessário para uma tranquilidade financeira, em termos de saúde, né? Se ficarmos doentes, ter a paz interna para buscar a cura, ser ativo, porque o pacífico, né, o pacificador, ele é ativo, ele não é passivo. E a paz que Jesus nos disse, que ele nos traz, é a paz ativa, aquela da ação. E é o que nós temos que ter. Então, primeiro, buscando a paz em nós, desenvolvendo a paz em nós, e que com certeza o Evangelho é que é o grande diferencial para a paz interna. Edgar, eu ainda vou insistir um pouquinho nessa questão do necessário, porque dá a impressão, de repente, que nós, né, estamos meio fora da realidade do contexto da humanidade, né? Porque às vezes é o que dá a impressão, quem fala do Evangelho, divulga as mensagens de Jesus, né, que está meio fora, né? Você está meio na nuvem, né? Mas vamos tentar trazer isso para o dia a dia. Parece que a gente faz apologia à miséria, não é apologia à pobreza. E aí, o que me chama a atenção é que lá na pergunta 716 de O Livro dos Espíritos, né? Por isso que é a obra fundamental e básica do Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte pergunta, e na 715 tem uma questão, né? Kardec pergunta ao Espírito Verdade: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como pode? Aí o Espírito Verdade responde: aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. E na 716 ele pergunta: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza os limites da necessidade? E aí vem toda a resposta, né? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Partindo da questão que Paulo colocou, né, dos desejos e tudo mais, como é que nós vamos nos apresentar, que mensagem vai dar o Evangelho para que ajudemos cada um a encontrar o limite do necessário? Qual é o limite? Como entender? Como buscar essa intuição, uma vez que a intuição está diretamente ligada
ao íntimo, aos valores de cada um. Que sugestão podemos dar? Eu acho que é indispensável nós reconhecermos o que é prioritário. A nossa ideia de, como o homem de fato é um ser insaciável e por isso mesmo ele cria novas necessidades. Que até é uma mola propulsora de progresso. De progresso, exatamente. Nós não desconsideramos isso, não é? Entretanto, o excesso sempre será para a criatura humana perturbador, em detrimento ao essencial, ao prioritário, aquilo que de fato nós necessitamos. Jesus nos dá recomendações sempre nesse sentido, não é? O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que eu digo sempre que eu tenho a oportunidade de destacar esse capítulo, é, antes de tudo, o ansiolítico evangélico, não é? O capítulo 6 é a nossa sertralina, não é? Sempre que a gente recorre ao capítulo 6, nós vemos ali um chamamento de Jesus ao momento presente, à nossa realidade temporal, no instante que de fato temos entre o aqui e o agora. Ele vai dizer lá, entre outras coisas, e lembremos, o capítulo 6 é a continuação do Sermão do Monte, logo das bem-aventuranças, onde ele vai penetrando reflexões ainda mais fundamentais e importantes para nós. Ele vai destacar esse versículo que o Paulo há pouco disse, não é? Busca em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Jesus estabelece um sistema seguro de aferição de valores, não é? Onde ele de fato vai estabelecer ali que o fundamental para a criatura humana são os valores espirituais e que a simplicidade, né? E o grande foco da questão é buscar o simples, preenchendo a nossa vida com as questões fundamentais da nossa existência. Ele vai dizer, não vos inquieteis com o que havereis de comer, com o que havereis de beber ou de vestir. Não é a vida mais do que a vestimenta? Não é o corpo, não é o espírito mais do que o corpo? Refletindo que, não obstante nós de fato temos as nossas necessidades do mundo, nós não devemos nos escravizar a essas necessidades que muitas vezes não são nem tão necessárias assim. A nossa capacidade de compreender, de discernir, de saber algo entre bom e mal é indispensável para que nós busquemos de fato o crescimento material. É evidente, nós estamos no mundo e devemos viver como vivem os homens do mundo, conforme a orientação dos Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eles nos pedem ali também para abdicar das futilidades, do que é desnecessário e inútil. O que é? A pergunta que fica então é exatamente essa. Ora, então diante de tudo isso, o que é necessário para a criatura humana? O bom senso de cada um deveria aí estabelecer essa ideia. E por conta disso, dar melhores condições para que busquemos, antes de tudo, o que é indispensável para todos nós, o que é absolutamente prioritário. E parece que hoje nós invertemos isso, é o que você falou, né? Nós estamos deslocados dessa realidade, né, Paulo? Significa que nós temos nos preocupados demasiadamente com as questões terrenas. Aliás, lembrando agora, me ocorreu, o Espírito Protetor, escrevendo uma mensagem no item 12 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer isso. Ele vai dizer, resumindo, que ele fica muito impressionado com o tempo que nós nos dedicamos para as questões das necessidades humanas e o que nós deixamos de fazer para buscar as necessidades espirituais. Chama atenção, vamos dar um exemplo para o nosso telespectador. Se você tem fome, você precisa comer. Você precisa de um alimento que te abasteça, te nutra, não é? Subsista. Né? E o que nós vemos hoje? Muitos querem simplesmente comer, outros querem comer com um certo refinamento, com um certo detalhe. O que é necessário? Comer. Isto é necessidade. Um alimento saudável, bem feito,
natural. Então nós começamos a observar no mundo que os desdobramentos de algumas situações estão nos levando a nos perder, e quanto tempo isso se consome, dando-se atenção, se dedicando, se comprometendo. No entanto, né, eu me lembro de um caso muito importante, de um senhor que numa extrema necessidade, ele não podia beber mais água em função do quadro de doença que ele tinha, e ele se satisfazia a sua sede com a generosidade dos outros que molhavam o algodão na água e lhe molhavam os lábios. Que lição, hã? Então, é para que nós comecemos, inclusive, a usar desses exemplos duros, para que a gente comece a refletir o que é realmente aquilo que é a necessidade, aquilo que materialmente nós precisamos, né? Agora, André, tem uma questão importante, me dá licença, de trazer um versículo anotado também pelo evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vejamos que essa aferição de valores, sobretudo compreendendo o homem com necessidades humanas, portanto o pão aí cabe a uma analogia do alimento nutritivo para a subsistência do organismo fisiológico humano, mas por outro lado, a indispensável necessidade da nutrição para o espírito, que Jesus vai comparar aí a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, que sai da boca do próprio Jesus, considerando ele como seu mensageiro. Paulo, na pergunta 1018 de O Livro dos Espíritos, que tem 1019 questões, né? Que na sua primeira versão tinham 501 questões, porque vamos continuar naquele papo de que dá a impressão que esse pessoal de religião e tal é meio, né, meio fora da realidade, né? E aí nós vamos encontrar nesta pergunta uma questão de Kardec que diz assim: em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Porque nós estamos falando de evangelho, de paz, e aí vem a palavra do Cristo e diz assim: meu reino não é deste mundo. Então, se o reino dele não é deste mundo, como é que nós vamos ter paz neste mundo? Como é que nós vamos lidar com essa realidade? Porque está aí, está posto. Hoje você está sendo assolado por inúmeras necessidades e você, em tese, é aquela paz passageira, né? A alegria do momento, aquela coisa fugaz que não nutre. Mas o reino não é deste mundo. Como é que nós vamos fazer, Paulo? Aí nós temos que buscar lá em Lucas, né, a conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele disse, né, o reino de Deus, né, ainda não é deste mundo, o reino dos céus. E ele disse: não vos, né, direi, ei-lo ali ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. E é isso que a gente não aprendeu ainda, que não é a paz externa, né? Nós buscamos a paz externa, a modificação pelo externo. Nós, como crianças que somos ou adolescentes espirituais, né, geralmente a colocação que eu faço, a gente busca sempre no outro. São pessoas tentando se complementar no outro, pessoas tentando ter uma vida, né, de selfie, né, colocar algo que não existe dentro deles. E é o que a gente continua fazendo. E lembrando outros que nos falam sobre paz, né, voltando um pouco em termos de bens. Dalai Lama tem uma fala dele que diz que nós, seres humanos, somos engraçados, né? Perdemos a saúde para ganhar dinheiro e depois gastamos o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Então vejam como somos em termos de busca material e não desenvolvemos o nosso crescimento. Divaldo Franco vem e nos lembra que o que temos nós deixamos, o que somos nós levamos. E a gente foca a vida material, esquece da vida espiritual e se esquece que o reino de Deus vem dentro de nós. O mestre não disse que ele vem externamente. Não é o reino externo. Porque se tem em relação a nós a paz interior, se nós temos a vivência, né, o aprendizado e a convivência do Evangelho, viveremos em paz. Porque não importa o que aconteça à nossa volta, a nossa paz interior estará conosco. O que acontece? A gente fica buscando a paz externa. Então, se nós tivermos uma paz interior, o fato, né, existiu.
O que vai fazer a diferença é a nossa interpretação e as ações perante o fato. Então, se nós tivermos realmente a paz interior, enfrentaremos qualquer situação em paz, com harmonia interna, que aí sim a gente começa a fazer despertar o reino de Deus em nós. Por falar em reino de Deus, e amigo telespectador, né? Estudar o Espiritismo é estudar as crenças, a filosofia, vai te fazendo pensar, né? E pensar é algo que nós é o meio pelo qual iremos nos reformular, né? Primeiro mudamos o nosso pensamento para depois mudar as nossas atitudes. Ninguém muda as atitudes, né? Geralmente nós falamos daquilo que a boca e o coração, né, está cheio. Mas você falou da lei de Deus, você falou dessa importância. E aí eu acho na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, né? Muito conhecida pelos espíritas. Quer dizer... Sim. Como diz um conhecido meu, veja bem. Veja bem. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Mas nós paramos aí e não vamos a 721A, que diz assim, 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? E nós temos a certeza que a mensagem de Jesus revela a lei de Deus. Que consciência é essa, Edgar? Eu gostaria de trazer uma outra passagem de Jesus, quando ele, lá no capítulo de João, no 14, vai revelar o Consolador prometido, ele vai dizer que esse Consolador prometido nos ensinará todas as coisas e nos fará relembrar de tudo aquilo que eu tenha dito, não é? As revelações surgem a fim de despertar esse processo memorial humano, né? Porque, não obstante as leis de Deus estejam esculpidas, escritas na consciência humana, nós temos nos esquecido disso, ou nos desviado, ou nos distraído diante dessas orientações. Excessivamente preocupados com as questões do mundo, seduzidos pelas questões do mundo, temos nos afastado de Deus. E à medida que a gente se afasta de Deus, nós começamos a experimentar o assédio do mal. É uma questão de entropia, né? Quer dizer, nós temos um movimento de entropia a Deus. Assim como as plantas têm o mesmo movimento de entropia à luz, ao sol, ao calor. A criatura humana, exato, a criatura humana se verá impelida a Deus. Agora, reconhecer que a nossa consciência está mais ou menos desperta a estas leis nos obriga, de alguma forma, a esse movimento do pensar permanente em nossas vidas, né? Porque não raro, nós estamos realmente esquecidos e tão distanciados que a consciência não nos acusa. Aí, as grandes forças de despertamento humano surgem, quais sejam a dor e o sofrimento, para como nos dar aquela chacoalhada e dizendo, olha, é hora de enxergar novas coisas. É hora de se permitir a novas interpretações e leituras do mundo. Diante disso, então, nós vamos aos poucos despertando essa consciência e, por conta disso, as leis de Deus ficam mais evidenciadas, nós começamos a discernir melhor, a reconhecer o que é certo, reconhecer o que é errado. Então, há uma disputa íntima, moral, aquele bom combate trazido por Paulo de Tarso, não é? Onde nós estamos enfrentando as forças sombrias de um passado igualmente sombrio para os potenciais gloriosos e luminosos do Cristo. Então essa chama que nos ilumina, como diz o benfeitor Emmanuel, sempre será bruxuleante enquanto as sombras forem maiores do que as claridades. Paulo, na 835 de O Livro dos Espíritos, e nós caminhamos para o término do nosso programa, está escrito assim:
Será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar? Ou seja, nós estamos exercendo a nossa liberdade de pensar e a nossa consciência não está em paz. Ela está conflituosa, porque no fundo todo mundo sabe lá dentro o que está certo e o que deve ser ajustado. Como fazer evangelho e paz numa situação desta? Primeiro tudo é conhecer mais o Evangelho, né? Porque em termos de conhecimento, até acho que intelectualmente a gente tem, mas a gente precisa aprender, ir além da letra, ver o Espírito que está ali, né, para realmente compreender o Evangelho e passar a vivenciá-lo. Se fizermos isso, realmente a gente vai viver de uma forma consciencial melhor. O nosso nível consciencial e moral vai se elevar. Só que nós estamos na era do pensamento, do conhecimento, e a gente é muito do conhecimento exterior, né? Vem muitas informações hoje. E essa quantidade de informação a gente tem que ter discernimento. Discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. E também, né, falando em termos de paz, se seguirmos a lei de Deus, como está no Livro dos Espíritos, viveremos em paz de consciência e viveremos a felicidade. Pois realmente o mal é toda vez que nos afastamos da lei. E aí lembrando, mas o que temos que fazer? Fazer a nossa parte, ter a nossa parte ativa. Pois como disse Gandhi, né? Gandhi disse que não existe caminho para a paz é o caminho. Mas ele disse também, sejamos a paz que queiramos ver no mundo. E lembrando um outro, né? Muito conhecido aí, Charlie Brown Jr., na música Só os Loucos, ele disse que o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. E é essa mensagem que Jesus nos trouxe quando ele disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Então temos que sim ter aquela paz do ativismo, do pacífico, do pacificador, mas de forma ativa. Não aquela forma pacífica de passiva. Então nós é que temos que construir a paz que queremos ver no mundo. Amigo telespectador, estamos chegando ao final deste diálogo fraterno no programa Visão Espírita. Edgar, 10 segundos para sua mensagem de despedida. Jesus vem anunciado pelos anjos. Não temais, porque eu vos trago a boa nova de muita alegria, que será para todas as gentes. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Messias, que é o Salvador. Paz na terra aos homens de boa vontade. Paulo, sua mensagem. Estejamos em paz, busquemos a paz de Cristo, que somente dessa forma é que viveremos e transformaremos o nosso mundo. Agradecemos a sua companhia até agora e vamos lembrando Paulo de Tarso. É preciso viver no mundo, mas porém, sem ser do mundo. Fiquemos em paz. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.